vontade. Boa noite a todos. Boa noite. Rapaz, casa cheia, hein? E eu vou ficar agora com esses dois. Vou tentar não me mexer. Vou usar isso aqui, gente, não é porque eu falo baixo, não. É porque eu tô gripada e a garganta tá naquela maravilha. Então não quero que me dê uma crise de tosse aqui no meio da situação. Primeiramente, infinitamente grata pela casa, pela oportunidade. Vocês sabem que o palestrante é o primeiro que estuda sobre o tema que a gente traz aqui, né? Então, algo me diz aí que precisava estudar sobre isso aqui. E aí, então, agradecendo a oportunidade da casa de estar aqui hoje para conversar com vocês, trazer esse tema. Okay? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho hoje. O tema é sobre relações interpessoais, relações humanas, relações de cônjuge, relação pai e mãe, relação filhos, netos, amigos de trabalho, vizinhos, né? Essas relações que são simples, fáceis, tranquilas da gente levar aqui enquanto encarnados, né? Mas antes, queria também puxar um tema aí para a gente conversar sobre o quanto a gente traz a espiritualidade para a nossa rotina diária, né? O espiritismo para a nossa rotina diária. E aí quero que todo bom palestrante tem que ter um caos para contar, né? Então, vou contar o meu. Esse final de semana, na sexta-feira passada, infelizmente, tive o dia todo presente num velório, né? É uma pessoa muito querida, muito próxima da minha família, sogra do meu irmão, desencarnou. E aí tive lá, ficamos lá o dia todo. No final do velório, o padre chegou, católica, né, família católica, o padre chegou para fazer o encerramento ali, fechar o caixão e sair o cortejo para o cemitério. O padre começou com a seguinte frase: olha, a sociedade hoje em dia está cada vez mais deixando para último plano a espiritualidade. E por isso, nesses momentos, vocês se veem em desespero. Enquanto vocês não trouxerem a espiritualidade para a rotina de vocês, as coisas não vão melhorar. E ele não falou nessa tranquilidade que eu estou falando aqui para vocês, não. Ele falou duro, firme. E eu achei assim na hora, porque naquele momento, né, no final ali, os filhos ali, a emoção tava... Eu olhei assim para minha irmã, e minha irmã estava olhando para mim também, né, com uma cara meio assustada. O nosso padre tá meio... Mas depois, gente, fiquei pensando, que aí a gente passa esses momentos, fica bem reflexivo, né? Então, assim, de como a vida é breve, como a gente... nós nutrimos ideias falsas de controle, né? Achando que nós, amanhã, tudo vai acontecer da forma como a gente quer, do jeito que a gente quer, né? Quase com uma certeza. E aí, quando acontece esse tipo de coisa, a gente se vê bastante reflexivo. E aí, fiquei desde sexta-feira pensando nisso, estudando esse material para trazer aqui para vocês. Me lembrei também, eu sou entrevistadora de atendimento fraterno, lá no Batuíra, que é a casa onde eu trabalho. E aí lá a gente faz, né, o atendimento fraterno, e é bastante comum, aí fiquei com isso, né? Então temos que trazer a espiritualidade para a nossa rotina, para o nosso dia a dia. E aí me lembrei nos atendimentos lá, quando o assistido vai passar, né, pelo processo lá das 4 semanas, a gente fala, né, olha, então, essas 4 semanas, fique vigilante, preces diárias, evangelho no lar, né?
para ajudar o trabalho também que está sendo feito na casa, a palestra uma vez por semana. Aí quando eu falo prece diária, a pessoa regala um olho desse tamanho. Aí a pessoa olha para mim e fala assim, mas todos os dias? Aí quando a gente fala, né, evangelho no lar, o senhor sabe o que é? Já teve algum contato? Não, mas é toda semana? Não, é que eu não tenho o evangelho segundo o Espiritismo, então eu vou atrás, vou comprar, vou esperar chegar. Aí lá, boa noite. Aí lá a gente não pode, né, gente? Porque o atendimento fraterno tem que trabalhar o acolhimento, né? Então lá eu não posso falar nada, mas aqui na palestra eu posso falar, né? Que aqui estamos. Então, é aquele meme da internet, né? Meu querido, me ajuda a te ajudar? Como é que a gente vai? Se você não quer fazer, né? Eu fiquei linkando isso, e aí a gente precisa lembrar que a nossa vida, né, a nossa espiritualidade, o espiritismo que a gente pratica, ele não acontece só aqui dentro da casa espírita. Na verdade, a maior parte é fora da casa espírita, né? Aqui é a parte mais tranquila, mais bacana, porque, graças a Deus, a espiritualidade prepara a casa para nos receber, né? Como estamos aqui. Então, aqui, dentro de 5 minutos aqui, a paz já te tomou. A brincadeira séria lá fora. E fiquei pensando, será que nós estamos com consciência de todas as oportunidades que nós temos de trabalhar a nossa espiritualidade, o espiritismo, na nossa vida cotidiana? Como a gente vai falar hoje sobre relacionamentos interpessoais, né? Então, com essa pessoa que dorme e acorda com você todos os dias, com essa pessoa próxima, é aí que está a oportunidade, né? Da prática, da caridade. Então, fiquei muito reflexiva sobre tudo isso, tá? Vamos começar aqui, senão não... Então, antes da gente falar, nós vamos falar sobre relacionamento humano, tá? Mas aí, nós temos um grupo de estudo lá, o Neuber participa também, nós somos vamos na doutrina, né, Kardec. Então, antes da gente começar a falar de relacionamento, queria dar um passo atrás aqui com vocês e a gente lembrar de uns pontos aí que a gente precisa ter bem frescos na nossa memória para a gente ter esse papo de hoje aqui, tá? Então vamos lá, Livro dos Espíritos, segunda parte, capítulo 1, 115. Kardec está perguntando lá, né? Uma pergunta bem famosa, bem conhecida, né? Todos os meus amigos que não são espíritas vêm me perguntar isso, né? Criou o espírito mal, e como é que funciona? Então tá lá, como é que foi a criação dos espíritos, né? Se cria bons, se cria maus, se cria na mesma quantidade, como é que faz para balancear isso, né? E aí, o Espírito da Verdade responde lá, então Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Isto é, somos inteligentes, dotados de livre-arbítrio, de consciência, porém imperfeitos. Isso aqui funciona só para mim? Para todos, né? Então, legal, muito bom. E aí ele fala que progressivamente nós vamos caminhando aí, na verdade quase engatinhando nesse progresso intelectual, moral, emocional, psicológico e tudo. Vamos então mais um pouquinho. E aí Kardec, com essa pedagogia maravilhosa, né? Quanto mais a gente, no curso de princípios lá, a gente fala bastante disso, né? De quanto
Kardec usou, assim, com grande maestria, essa questão pedagógica, né? Então, ele volta para reforçar. Tá, mas peraí. Então, pelo que você acabou de dizer, é quase como criança? Os espíritos nascem, então, como criança, ignorantes, inexperientes, e vão pouco a pouco percorrendo as diferentes fases da vida? Aí o Espírito da Verdade, sim, bacana, comparação boa, é isso, ok? E aí ele traz mais uma, gente, quem estuda Livro dos Espíritos sabe disso, a gente está lá no curso de princípio, várias cutucadinhas, né, da espiritualidade, né? E aqui temos, né, uma também. Então, a criança rebelde se conserva ignorante e imperfeita. Seu aproveitamento depende da sua maior ou menor docilidade. O que a gente vê aqui? A rebeldia leva a gente para onde? A nenhum lugar muito lá na frente, tá? Então, não adianta. Legal. Então, somos imperfeitos, somos como crianças, é melhor, mais rápido para a nossa evolução, que sejamos dóceis. Não adianta, não vem com um adolescente, criança mimada, se jogando em chão de shopping, né? Não dá, não é esse o caminho. Bora seguir. Aí nós pulamos um pouco, vamos lá para as leis morais. Questão 768. Kardec está perguntando aqui, e aí Kardec já percebeu que o ser humano ele é um ser sociável, né? Então o ser humano ele nasceu para estar em grupo, sociedade, tá? Claro, algumas pessoas com uma personalidade um pouco mais, né, extrovertido, mais para o grupo, outras personalidades um pouco menos, mas de uma forma geral, o homem foi feito para viver em sociedade, tá? E aí, olha a resposta do Espírito da Verdade. Então, o homem tem que progredir, ponto final. Bem assim, não tem outra saída. É isso mesmo, né? Isolado, não lhe é isso possível, por não dispor de todas as faculdades. Legal. E aí aqui, quero só para a gente deixar isso aqui. Nós vamos voltar nisso, tá? Precisa do grupo, porque não tem todas as faculdades. Mas nós temos algumas faculdades? Sim. São hoje quase 8 bi de pessoas, né, no mundo, acho que está 7,9, alguma coisa aí, eu estava olhando. Não existe nenhuma digital igual à sua, nem igual à minha. Não existe personalidade, essa mescla que cada um de nós é. Não existe outro igual. Tá? Então, o que ele está dizendo ali? Sim, você tem faculdades, mas não tem todas. O coleguinha tem as outras que você não tem. E qual é o caminho? Trocar. Oi? Então, legal. Isso aqui é um comentário de Kardec, naquela embaixo dessa questão 768, né? Então ele fala, de novo, vejam, repetindo, né? Nenhum homem possui faculdades completas. Não vai ter tudo, vai ter alguma coisinha. Mediante a união social, é que elas, umas às outras, se completam, para que lhe assegurem o bem-estar e o progresso. Tá? Foi. Então vamos. Até aqui estava tudo bem. Estava tudo lindo, a gente já entendeu. Legal. E aí só 2 comentários rápidos. Então, um de Joana de Ângeles ali, falando: a família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Tá? Então aqui, família, não vou nem entrar nisso agora, porque dá uma outra palestra, né, para a gente falar sobre família. Mas vamos só... além de ajudar cada indivíduo que faz ali parte daquela família,
a família ainda tem uma questão social, né? Na sociedade como um todo. Olha a importância da família e das relações familiares. E depois vem lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, falando ainda que os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. Então, gente, o que acontece? Muito comum da gente ter um relacionamento melhor, muitas vezes, com pessoas que não são do nosso sangue, né? Isso acontece com frequência. E tudo bem, né? Existem laços aqui, ó, ele comenta, verdadeiros laços que não são de sangue, mas são de simpatia, de comunhão, de pensamentos. E é bacana também. Legal? Então vamos. Só que aqui começa... Até aqui estava tudo bem, a gente tinha entendido, estava tudo certo, né? E aí, a espiritualidade falou, então tá, então vai. Então reencarna, vamos, né? E aí a gente desce aqui para se relacionar. E aí a coisa fica complicada. Aqui a coisa complica de formas absurdas, tá? Então vamos ver. Essa palestra eu tirei desses livrinhos aqui, não sei se todos conhecem, do Francisco do Espírito Santo Neto. Tem mais um ainda, né? São as dores da alma, os prazeres da alma, e um acho que é renovando atitudes, né? Então, é um capítulo que está aqui, chama Ilusão, tá? O capítulo. Então, não indico para todo mundo, né? É um livro muito bacana. Não é um livro para sentar e ler numa cacetada só, mas é aquele livrinho de cabeceira. Quando a coisa aperta, quando desajusta, a gente vai nele, tá? E aí tem vários temas, ó, só rapidamente para vocês saberem, ó. As dores da alma tem orgulho, irresponsabilidade, crítica, medo, ilusão, preocupação, mágoa, egoísmo, tá? Ou as dores da alma é só essas coisinhas mais tristes, né? Mas depois tem o outro lado também, os prazeres da alma. Rapidinho, ó. Alegria, desapego, sabedoria, paciência, autoconhecimento, respeito, liberdade, compaixão e por aí vai. Tá? Então, o que o autor vai falar lá? A consciência humana está quase sempre envolvida por ilusões que impossibilitam a capacidade de autopercepção e dificultam o contato com a realidade das coisas e das pessoas. Gente, nós somos um bichinho complexo, né? O nosso psicológico, enquanto aqui encarnados, até hoje estava vendo uma palestra muito boa do Haroldo, e ele falando sobre isso, sobre o peso da matéria sobre nós, o peso que é estarmos encarnados, justamente no sentido de vulnerabilidades, né? Porque todas essas questões que a gente estava lendo aqui do livro, são questões que quase que obrigatoriamente todos nós, quando encarnamos, vamos viver aqui. Tá? Então isso traz vulnerabilidades muito grandes, né? E aí aqui eu só queria fazer mais um adendo, que é assim, né? Quando a gente está racionalmente pensando, né? Racionalmente a coisa parece até que vai mais fácil. Mas aí você passa a gostar de alguém. E aí o que acontece? O caos, a bagunça, não é? Aí você começa a ter atitudes que eu falo, meu Deus do céu, quem é essa pessoa? Não sou eu, o que aconteceu? Não é mesmo? Vamos seguindo. Escolhemos amizades inadequadas. Na frente de alguém, não, né? Escolhemos amizades inadequadas. Quando recebemos ingratidão ou traição,
culpamos o outro, que também é um mecanismo de defesa nosso, né? Quando alguma coisa dá errado, a culpa é sempre primeiro de quem? Esse é o nosso automático, né? O automático sempre, não, mas eu só perdi a paciência porque ela me irritou. Eu estava aqui, eu estava trabalhando tranquila. Quem me ligou foi ela. Quem veio até minha mesa foi ela. E aí ele continua. Certamente nos esquecemos de que somos nós mesmos que nos iludimos por querer que as criaturas deem o que não podem e que ajam como nós imaginamos que devam agir. Isso aqui é uma loucura, né? Então falamos nas bases lá de Kardec, boa noite, falamos que nós somos seres imperfeitos. Só eu não, eu e todos. Última bolacha do pacote. Por que você está exigindo perfeição do outro? E aí a gente vai estudar a doutrina lá, né? Perfeito é quem? Só um. Tirando ele, não tem. Então, de fato, se você está exigindo perfeição de alguém, você está bem iludido mesmo, né? O título do capítulo é ilusão, é de fato, né? Para pensar na criança mimada se jogando no chão do shopping, é a gente aí pensando nisso, tá? E aí aqui um ponto interessantíssimo na doutrina espírita, né? Eu brinco, gente, que na doutrina espírita só ficam os fortes e os corajosos. Porque aqui quase tudo sempre é culpa de quem? Eu tô doida para encontrar alguém para colocar a culpa, mas não. Então, nós somos os únicos responsáveis, cada um de nós, pela qualidade de vida que experimentamos aqui e agora. Texto difícil, né? Também, puxado. Tá? E aí, tá, Camila, legal, mas aí, então, o que resta, né? O que resta pra gente? Como é que nós vamos sobreviver? Como é que nós vamos seguir? Né? E aí a gente tem, né? Tem vários aí, várias citações que a gente podia fazer aqui, mas trouxe uma básica aqui, né? Questão 919. Qual é o meio mais prático e eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Né? E aí, porque, veja, é isso, né? Eu sou uma pessoa boa, mas quem que veio brigar comigo? O outro. Quem que veio querer discutir? Quem que me deu uma resposta atravessada? O outro. E aí, Sócrates, né? Esse aqui é Sócrates. Já trouxe lá atrás, não sabe da antiguidade. Conhece-te a ti mesmo. Será mesmo a última bolacha do pacote? Que você é esse poço de paciência e de tranquilidade? Estou falando para mim mesma, tá? Sou eu aqui com os meus pensamentos. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, e aqui, né, gente? Isso aqui é doutrina espírita, eu falo isso, doutrina espírita é a galera raçuda, né? Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as más inclinações? E a espiritualidade diz, sim. Inclusive é bem tranquilo para vocês, viu? Não precisa de grandes esforços, não. É coisa pouca. Mas tem que pegar ali de vontade mesmo, falar, não, peraí que agora o negócio é comigo. Né? Então vou aqui eu trabalhar aqui a minha melhora íntima. Tem lá uma frase, né, que fala que a vida não é as circunstâncias que te aconteceu, mas como você reagiu a elas. Né? Então, é isso.
Como é que você está reagindo ao que vem te acontecendo? Vamos que o autor aqui é... E aí o negócio complica um pouco mais. Um clássico de ilusão é a tendência exagerada de certas pessoas em querer fazer tudo com perfeição. Aliás, eles querem ser o modelo perfeito. Trata-se de um processo neurótico. Sério isso aqui, que faz com que elas assimilem cada manifestação de contrariedade dos outros como um sinal do seu fracasso. E aí tá bem tranquilo essa parte da perfeição, né, gente, para os dias de hoje, porque a gente vive aqui com celular, internet e redes sociais, tá bem tranquilo, né? Sei. E o pessoal, você abre lá, todo o meu Instagram tá recheado, né? Então tem gente, eu tô aqui trabalhando, correndo, descabelado, dando palestra, tem gente que tá de férias, tá na praia, tá, né? A gente, mulheres aí preocupadas, tem sempre uma pessoa lá, tá melhor que a gente, tá com o cabelo mais bonito, tá mais magra, tá na academia, tá na, né? Casa, tem sempre alguém com uma casa mais bonita que a nossa, mais bem decorada, mas os meninos, sempre alguém com um carro melhor, uma barriga tanquinho, né? O que a gente faz, né? E aqui, gente, várias coisas da doutrina me vem à mente, né? Então, assim, a gente que estuda o espiritismo um pouquinho, a gente sabe, né? Os avanços tecnológicos, medicina, remédio, tudo isso, eles vêm a passos largos, né? A coisa vem galopante. Depois da internet, a gente está vivendo 10 anos em um, né? Com pandemia e tal. E como é que está a evolução moral do ser humano? É passinho de formiga, né? Então, tudo isso aqui para a gente pensar, né? Coloquei ali a fotinha do desenho da Barbie, né? Porque quando eu vi esse negócio de perfeição, falei, nossa, já fizeram esse estudo até, né? Não teria, não existe as medidas do corpo da Barbie não dá para um corpo real. Mas a boneca tá lá. Linda, loura, impecável, né? Com filme passando no cinema e tudo mais. Agora eu vi meu reloginho ali. Então, vamos lá. E aí, a pessoa continua, né, no capítulo. O ser humano supercrítico tem uma necessidade compulsiva de ser considerado irrepreensível. Sua incapacidade de aceitar os outros como são é reflexo da sua incapacidade de aceitar a si mesmo, né? Então aqui, isso aqui é bem sério, né, para a gente analisar. Se eu estou tendo dificuldades em aceitar os erros dos outros, muito provavelmente eu tenho dificuldade em aceitar os meus próprios erros. E isso não é um comportamento saudável, né? Então, nós somos, a gente sabe, né, filhos de Deus, criaturas inteligentes, com livre-arbítrio, mas imperfeitos, né? Então, temos as nossas faculdades, temos as nossas qualidades, temos tudo, mas estamos nesse processo. E o outro também. Então, por que nós estamos... a gente está passando por um momento, como sociedade, né, onde a gente vê as pessoas fortemente lutando pelos seus direitos, né? Quais são os meus direitos? E ninguém quer saber quais são os deveres. Então, quando eu começo, tudo é para mim, tá, mas e o outro? E a sociedade como um todo?
Né? Para onde que a gente caminha? Se a gente continuar com esse egoísmo, para onde a gente caminha? Ok? Ele segue ali, o perfeccionismo é a mais comum das ilusões e, inquestionavelmente, uma das mais catastróficas quando interfere nos relacionamentos humanos. Estava pesquisando no final de semana para vir conversar com vocês. Não sei se todo mundo sabe, última pesquisa do IBGE 2023, o número de casamentos cresce no Brasil, 4%. Qual é o problema? O número de divórcios também cresce, o dobro, 8%. A média de tempo que as pessoas estão ficando em casamento, na pesquisa anterior era 15 anos, nessa pesquisa agora já está em 13 e descendo. O que isso sinaliza para a gente? Estamos conseguindo nos relacionar? Estamos conseguindo trocar? Uma coisa muito importante que eu queria trazer também, eu gosto de ficar fazendo essas comparações da doutrina espírita com a parte científica, né? Eu não sei se alguém aqui trabalha com RH. Eu trabalho, não sou psicóloga, mas eu trabalho na área comercial e o meu público-alvo é RH. Então, eu vendo para o RH das empresas. E aí eu estudo muito, eu vejo tudo de RH, eu estou em todos os encontros, enfim. Então, desenvolvimento humano é um tema que eu estudo bastante. Só para vocês saberem, existe uma teoria que chama pirâmide de Maslow. É um psiquiatra americano. Ele fala sobre a aprendizagem do ser humano, né? E aí ele divide a aprendizagem em 2 etapas: aprendizagem passiva e aprendizagem ativa. A aprendizagem passiva é aquela que o ser humano faz sozinho. Então ele lê um livro, ele vê um vídeo, ele ouve uma palestra, mas ele está sozinho. E os percentuais de aprendizado e de retenção desse conteúdo são bem baixos, coisa entre 10% e 20%. Tá? Por outro lado, tem a aprendizagem ativa. Então, o que é aprendizagem ativa para Maslow? Quando tem que ter mais de uma pessoa junto. Então, quando a pessoa estudou, mas ele consegue debater com alguém, ele consegue trocar sobre aquele tema. Ou ainda, ele consegue praticar aquele tema na empresa onde ele trabalha, por exemplo. Né? Ou ele consegue ensinar aquele tema para alguém. E aí, nessa aprendizagem ativa, os percentuais explodem para 70%, 80%. Então, o Espírito da Verdade estava certo ou não quando ele falou que o caminho para o nosso aprendizado mais rápido é grupo. Grupo. Kardec fala bastante isso também, né, no Pentateuco. Estudem em grupo. Né? Por quê? Porque em grupo você tem o debate. Você tem as tais faculdades diferentes. O que a gente precisa fazer, então? Acalmar nossos ânimos, a nossa imaturidade, as nossas dores, as nossas mazelas, o nosso mimo. E ter paciência. E cada relação que a gente tem, né, e aí falamos, a nossa vida não acontece aqui dentro da casa espírita, acontece lá fora. Né? Será que nós estamos usando todas as oportunidades que nós temos lá fora? Nós estamos utilizando o espiritismo, a nossa espiritualidade, para a nossa melhora íntima, para o nosso crescimento? Né? Estava hoje também vendo rapidamente. Passou na internet. Eu nem procuro esse tipo de notícia, porque eu não gosto disso, não perco meu tempo com isso. Mas estava rolando o feed, e aí eu vi rapidamente a manchete e entrei. Saiu no noticiário de hoje, Sorocaba ganhou como a primeira cidade do estado de São Paulo em mortes em acidentes de trânsito.
A galera tá tranquila no trânsito, né? Deve estar. O trânsito de Sorocaba tá primeira cidade. Ganhou de Campinas. Ganhou. E assim, ó, ganhou. Não é que tipo, 12 pontos, não sei o quê. Não, ganhou 2 percentuais na frente. Acima do segundo colocado. De mortes no trânsito. O que a gente. Quando a gente vê uma notícia dessa, como é que a galera tá dirigindo aí fora? Estamos constantemente desperdiçando as nossas oportunidades de praticar, né? Praticar a doutrina que a gente segue. É muito, a gente tem que pensar bastante nisso. E aí tem uns caminhos aqui, né, gente? Vamos, a gente encerrando aí. Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então tá. Então o autor falou que o perfeccionismo destrói as relações, né? Realmente não é fácil você conviver com alguém que espera de você a perfeição, né? Em nenhuma situação, seja relacionamento, seja trabalho, seja que seja, né? E qual que é o caminho, então? Tá lá, capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, né? Então, fazer aos outros o que nós queríamos que os outros nos fizessem. É a expressão mais completa da caridade. E aqui achei interessante, porque não é muito comum, né? Quando a gente fala de caridade, qual que é a primeira coisa que vem na nossa cabeça, né? Vamos dar um dinheiro no semáforo, vamos comprar uma cesta básica, vamos ajudar aqui, vir ao centro. O centro tem, né, a parte de assistência social e ajudar, mas a gente esquece, gente. Qual que é o primeiro? O que a Joana falou lá, né? A família é a base. Então, se a gente não consegue dentro de casa e aí trazer o amor, a paciência para as nossas relações próximas, também é um ato de caridade. Porque vou te dizer, vai exigir esforço, hein? Eu não sei vocês lá na casa de vocês como é que é, mas para mim, vocês são espíritos iluminados. Né? Eu que, para mim, é complicado. Essa caridade aqui com os mais próximos, não deveria ser, que são os que mais nos amam, né? Que são o primeiro grupo ali que a gente conviveu, que nos deu ali, né? Muito da nossa base, na verdade toda a nossa base, né? Praticamente, tá? Então vamos refletir sobre isso, mas façam, esse ponto também achei bem legal, mas façam o que fizerem, não poderão sufocar o germe vivaz que Deus lhes depositou nos corações em sua criação. Isso aqui, quando eu li, né, esse capítulo, falei, nossa, Camila, mas isso aqui é Jesus, né? Jesus, botei até a fotinha do Jesus ali. A régua tá alta, né? Não estamos nesse... Falta bastante, né? Então é um negócio absurdo. No mesmo capítulo, parágrafos abaixo, ele traz isso, né? Que todos nós temos, então, o germe do amor ao próximo e da caridade nos nossos corações. Esse germe, só que o que acontece? A gente precisa trabalhar pro desenvolvimento desse germe. Não está lá, nós somos centelhas divinas, a gente foi feito para dar certo. Vamos pegar de bravo isso aqui. O Espírito da Verdade falou, não, pega de força de vontade, não precisa de muito esforço. Força de vontade, foco. Vamos, né, trabalhar. Embora muitas vezes seja oprimido pelo egoísmo. E aqui a gente chegou nessa palavra, nesse
Nesse mesmo capítulo, ainda é o amor ao próximo. Amar ao próximo como a si mesmo. E aí ele fala lá, né? O egoísmo é o alvo para qual todos os verdadeiros crentes devem direcionar suas armas. Com força e com coragem. E aí ele fala o que eu acho mais bacana. Digo coragem, pois é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Então tem várias, no final vai ter umas frases ali, mas Chico tem, né, uma frase que nem sei se é exatamente dele, mas já vi várias vezes como sendo dele, né, que ele fala, né, a mim ser melhor a cada dia, ao outro deixa ele lá no caminho dele. Né? Vamos nos ocupar com o nosso, cada um olhando para dentro, né, de si. Comecei por vós o exemplo, sede caridosos com todos indistintamente, e deixai que Deus cuide de toda a justiça. Né? Então, se a gente acredita em Deus, na providência divina, não precisa. Tá aqui, tá vendo tudo. Não precisa gritar, não precisa, olha o que ele fez comigo. Não precisa. Tá tudo certo. Né? Essa aqui é uma frase de Santo Agostinho que eu achei bem bacana. As pessoas não são o que parecem, as pessoas não são o que deveriam ser, as pessoas não são o que gostaríamos que elas fossem. As pessoas são exatamente como são e não há nada o que possamos fazer a respeito. Se você não aceitar essa simples verdade, nunca será feliz. Puxado. E aí Chico, né, falando aqui, o dia em que o homem começará a amar o próximo como a si mesmo, a terra, como por encanto, se transformará. Era isso, terminei um pouquinho mais. E aí aquela frase aqui que eu comentei com vocês, né? Então aos outros eu dou o direito de ser como eles são, a mim dou o dever de ser cada dia melhor. Né? Gente, um tema difícil, um tema doloroso, né? Não é fácil, jamais, muito pelo contrário. Eu brinco, né? Eu acho que realmente o círculo mais próximo é o mais difícil. E isso tem uma explicação psicológica, né? Tem uma explicação psicológica para isso. Então, principalmente relações entre pais e filhos, né? A gente faz qualquer coisa porque a gente tem certeza absoluta que a nossa mãe e o nosso pai vai continuar nos amando. Então, a gente vai fazendo, né? As coisas aí muito sem pensar. E quando deveria ser o contrário, né? Então a luta é interna, a gente trabalhar e a gente usar também. Eu fico muito pensando, fiquei mesmo pensativa esse final de semana sobre isso. Na internet também tem um pessoal que fala, esses coach de alta performance, né? Que a gente segue. E eles estavam falando sobre um tema que eu achei muito bacana também, que chama obesidade mental. Olha que legal. E aí eles falando, teve uma época na internet há tempos atrás, que era modinha, quantos livros você lia por ano, né? E aí ficava aquela disputa. Eu li 20 livros por ano, eu li 40 livros por ano, eu li 60 livros por ano. E agora, o que eles estão entendendo? A questão não é quantos livros você leu, a questão é o quanto você colocou em prática do aprendizado que você teve. Que não existe, né? Não preciso dizer para usar. A vida é meio tirar carteira de habilitação, né? Tem a prova teórica, mas tem a prova prática, né? E aí você tem que descer e fazer na prática. Então, assim,
essas oportunidades que a gente vê são a prova prática. E aí não adianta, né? A gente pode vir estudar doutrina, ler Pentateuco, fazer parte de grupo, vir dar palestra aqui, pode fazer o que você quiser. Se você não conseguir, se nós não conseguirmos colocar em prática de pouquinho em pouquinho, não é? Ela falou lá, não é para cobrar a perfeição de você e nem do outro. Então, essa régua, né, do amor, amai ao próximo como a ti mesmo. Então, não é nem lá nem cá, né? Mas lembrar que a gente precisa desse esforço aí, um pouquinho a cada dia. Tá bom? Muito obrigada pela oportunidade mais uma vez.